Boa noite, pessoal. Vamos fazer a prece inicial? Gostaria agora de chamar o Pedro, nosso companheiro palestrante da noite. Alô. Boa noite a todos. Mais uma vez estamos juntos nas noites de quinta. Obrigado, Ju. E isso que eu vou falar agora veio na hora da prece. Até por causa do tema. Pai nosso que estais nos céus. Acho que todo mundo que está aqui já fez pelo menos uma vez ou até várias vezes a prece do Pai Nosso, não fez? Vocês já perceberam o exercício da nossa fé ao longo de nossa vida, ao longo de encarnações? Porque a partir do momento que nós falamos, Pai nosso que estais nos céus, se nós não acreditarmos que existe alguém lá, que a gente transforma na figura do ser humano, que na verdade não é essa figura, mas normalmente nós formamos a figura de Deus na figura de um ser humano, se nós não tivermos essa convicção, não acreditarmos nisso, a nossa prece já começa em vão. Porque a gente vai elevar um pedido a um Pai Nosso que nós não conhecemos em termos de forma, de corpo, mas que para termos a fé e acreditarmos nele, temos que crer. Temos que crer, sem ver. Estava pensando nisso na hora. Então, quer dizer, se a gente faz o Pai Nosso sem prestar atenção naquilo que nós estamos falando, a nossa prece, bem dizer, ela já começa meio que em vão. Se nós temos que acreditar fielmente que tem alguém lá
que é esse nosso Pai maior que está escutando aquilo que nós estamos pedindo ou falando. E o princípio da fé, se nós formos nos basear nas nossas vidas, ou até em situações acontecidas há muito tempo atrás, nós vamos ver que nós balançamos na fé, muitas vezes acreditamos em algo que não é verdadeiro, muitas vezes acreditamos cegamente em alguma situação. Então, na verdade, a fé é a confiança, é a crença, é a credibilidade que nós temos em algum tipo de assunto que nos foi passado e que nós aceitamos aquilo como verdadeiro, para que possamos acreditar. Ou acreditamos em mentiras? Sim ou não? O duro é que sim. Duro é que sim. Quem tem aquela fé cega, sem usar o exercício da razão, muitas vezes ele está crendo numa coisa que não é verdadeira. Eu sou até chato em falar isso, mas vou repetir novamente. Normalmente eu insisto no final das minhas palestras que tudo que eu falei aqui, que vocês vão procurar estudar para ver se eu estou correto. Porque senão vocês estão usando de uma fé cega. Vocês estão acreditando em tudo que eu estou falando. Mas não estão o quê? Ponderando, usando a razão, para ver se isso que eu estou falando está certo ou não. E a maioria acha que está certo, porque a maioria que eu vi na minha última palestra está aqui de novo. Se não estivesse acreditando, eu não estaria vindo aqui também. Então, vamos acreditar, mas vamos o quê? Kardec, lembrando disso, a fé de Kardec era uma fé raciocinada. Ele acreditava naqueles movimentos, naquelas mesas girantes, em tudo aquilo que foi apresentado para ele, sem haver um movimento mecânico. Quando eu falo movimento mecânico, que é muito fácil eu pegar e erguer a cadeira. Tá? Mas ele foi levado nos salões, aonde essas cadeiras e essas mesas se movimentavam sem ter um processo mecânico nela. Existia os fluidos dos espíritos nessa movimentação justamente para chamar a atenção. Ele não deixou de acreditar naquilo que ele via e ao mesmo tempo no que ele não via, porque ele via as mesas se movimentarem sem ter alguém mexendo nessas mesas. Passava-se a mão, não existia nenhum tipo de fio, de corda, de cabo que pudesse movimentá-las. Então ele percebeu que existia uma inteligência por trás daqueles movimentos. E aí ele começa a estudar. Como ele já era um professor e já tinha conhecimentos da área do magnetismo, ele começa a se aprofundar percebendo que existia uma energia inteligente por trás desses movimentos. E então, tudo que era passado por Kardec nas codificações, ele questionava. Não uma vez só não, várias vezes. E esperava respostas de vários espíritos por vários médiuns para conciliar as respostas e ver se estavam os mesmos falando a mesma coisa, antes dele promover qualquer publicação. O trabalho que Kardec fez foi difícil, gente. Foi difícil, não é brincadeira não. Questionar mais de 1000 questões, colocar em plano, ele usar a razão dele e ao mesmo tempo a fé de estar acreditando naqueles espíritos que estão se comunicando para com ele, e trazer essa codificação toda, não foi uma coisa muito fácil. Tá? Então, a fé, ele é um sentimento de crença total em algo ou alguém, que nós podemos ter fé em alguém também, tá? Não só em algo. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Acreditamos em Deus? Vemos Ele? Vemos as obras dele. Todo dia. Falei na palestra passada. É só a gente acordar de manhã, ir para a beira de um rio, ver uma árvore, ver todo esse processo.
Os passarinhos, será que têm uma fé grande em Deus? Os animais, eles estão lá, não tem casa, não paga aluguel, não faz nada, mas estão sobrevivendo, não estão? Está tendo a comidinha todo dia, arruma um lugar para se alojar, para dormir, e estão aí, ó, povoando toda a nossa área. Variedades enormes, né? Então, fica até meio que lógico hoje a gente não acreditar em Deus. Porque estaríamos acreditando demais o quê? No homem. E para a gente não acreditar em Deus, teríamos que acreditar que alguém criou isso daqui. Essa bola aqui chamada Terra, que nós estamos em pé em cima dela. E será que foi o homem que criou isso? Que apesar que a história mostra que o homem veio depois da Terra. Então quer dizer, nós temos, pela lógica, tá vendo? É simples raciocinar. Pela lógica, é que nem o caso, agora no caso do ovo e da galinha fica difícil saber quem veio primeiro, né? Essa eu não vou nem entrar em discussão, que está até hoje alguém querendo definir isso, não definido, né? Mas tudo bem. Fé é a atitude contrária à dúvida. Se a gente tiver um pingo de dúvida em qualquer questão que seja, nós já não temos mais fé. Nós não estamos acreditando fielmente naquilo que está sendo feito. Qualquer ponta de dúvida é sinal de que a nossa fé está abalada. A credibilidade naquilo está... Peraí, tem alguma coisa aí que não está legal. Quer dizer, surgiu a dúvida, a fé já não existe mais. Não tem como você ter fé e ter dúvida ao mesmo tempo. Isso não tem como. Ela está intimamente ligada à confiança. Aí no começo eu falei, desde o princípio do nosso nascimento, nós já temos que ter fé, não temos? Ou antes do nascimento. Porque afinal de contas, aquele espírito que está envolto, ligado ao corpo de uma mulher grávida, que está ligado àquele corpo que vai nascer, ele tem que ter uma fé, uma esperança, uma confiança de que, a partir do momento que ele nascer como uma criança, olha que beleza lá, ele vai ter o pai que vai sustentá-lo no colo, vai ter a mãe que vai dar o alimento dele, porque ele não sabe se virar. Quer dizer, a nossa fé, ela começa muito antes de nós estarmos aqui. Porque nós temos que acreditar que os nossos pais vão cuidar da gente. Eu estou falando isso porque quem já viu a palestra do Joãozinho sobre, acho que é o Sigismundo, vocês já viram? Ele já deve ter feito a palestra aqui, porque ele já fez no século, eu já vi aqui, do Sigismundo, que era um espírito que precisava retornar. E esse espírito, numa reencarnação passada, ele tinha entrado num conflito muito grande com os atuais pais, que estavam se candidatando a ser os pais dele naquela encarnação. E por muitas vezes, Sigismundo recusou-se a vir. Ele não queria encarnar de jeito nenhum. No momento da concepção, ele se afastava, ele falava não. Ele tinha medo de vir pelo que já tinha ocorrido, porque ele, lá em cima, a gente tem a lembrança. Ele tinha medo do ocorrido. Até que o plano espiritual, por muitas vezes em sonhos, leva os pais de Sigismundo, já encarnados, lógico, né? Mas leva em sonho para conversar com ele até que ele consegue ceder e acreditar que ele ia ser bem tratado nessa vida e fazer uma reencarnação. Simplificando bem a história, porque a história é longa, é um livro, essa história aí, tá? Então, ele teve que acreditar em alguma coisa. Alguém teve que dar uma confiança para ele, para que ele viesse nesse processo reencarnatório que ele precisava fazer. Então, a gente lida com fé, com acreditar, e muitas vezes nós acreditamos em pessoas erradas, né? Infelizmente. Pessoas, situações, porque, olha só, gente, isso envolve nossa vida em termos emocionais, sentimentais, convivência, política. Oi? Não, essa está difícil de confiar, mas tudo bem. Não, é que eu estou tentando chegar que a gente convive nesse meio todos os dias. Futebol, quem torce para um time de futebol, você entendeu? A gente não vê grandes discussões e brigas por causa do time. A fé cega, acreditar cegamente, em vez de usar aquilo como um intercâmbio, uma confraternização entre perdeu, ganhou, não. Sai racha, sai briga. Se você pega uma discussão em boteco, mata o outro por causa de discutir futebol, porque o time dele é melhor do que o outro.
E uma discussão dessa ainda por cima, né? Então vamos lá. Isso daí ia chegar mais tarde, no fim chegou agora. Em situações como problemas emocionais ou físicos, ter a fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Logicamente que aqui nós estamos fazendo um estudo, um debate aqui, e a gente vai puxar sempre para o lado positivo. Mas a pessoa que acredita no negativismo, ela é muito difícil. Vamos lá, vamos tentar fazer. Eu hoje estou com a cabeça cheia de exemplo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir chegar e passar para vocês de forma correta. Uma pessoa que está com um problema físico, está doente. O que a gente escuta sempre falar, que levou muito tempo para haver essa comprovação científica sobre isso. Que a ciência vem comprovar aquilo que a nossa fé já sabe. Muitas vezes já sabe, muitas vezes está também indo para o caminho errado, tem que tomar cuidado, né? Você vê que tem duas mãos nessa questão de acreditar. A pessoa que está doente não fala se ela tem bom ânimo, se ela enfrenta a doença dela com bom humor, com pensamentos positivos, que ela tem muito mais chance de se recuperar do que uma pessoa que fica voltada para o negativismo, só reclamando da vida, que isso está acontecendo só com ela, por que Deus fez isso? Não é? Hoje tem confirmação científica. Já pegaram um copo d'água e já fizeram testes de que você colocando palavras ríspidas, negativas e tal, a molécula se altera de forma diferente de você colocar uma música tranquila, palavras positivas tal em cima dela. Um copo d'água se modifica dentro das moléculas dessa forma. Já tem experiências. Então, quando a ciência comprova, parece que fica mais fácil do ser humano acreditar. Não é aí? É aí que nós pulamos para uma outra parte que não pode andar separada. Aí entra a parte mais complicada. Porque para usarmos a razão, nós precisamos ter o quê? Conhecimento. Conhecimento. Sabedoria. Conhecimento qualquer um pode ter. É só estudar. Sabedoria é aquele que sabe usar do seu conhecimento. Principalmente para reverter isso em situações positivas para outras pessoas. A razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a conclusões a partir de suposições. Se nós voltarmos há muito tempo atrás, 4.000 anos antes de Cristo, quando Moisés desceu do monte com os 10 mandamentos, quando ele chegou lá embaixo, o que aconteceu? Qual foi a primeira visão que ele teve? O povo estava adorando o quê? Um bezerro de ouro. Enquanto Moisés esteve isolado, buscando aquele contato com o Pai, buscando aquelas informações para trazer para o povo dele, eles aderem a sua fé a um bezerro de ouro. Como se o bezerro de ouro fosse resolver qualquer problema que eles tivessem. Não é assim? Porque quando nós também achamos que Deus vai resolver nossos problemas, nós acreditamos fielmente. Tem gente que não lembra de Deus a vida inteira, só quando o calo aperta. Aí lembra dele, né? Eu vi um negócio no Facebook esses dias, eu não lembro quem que foi que colocou falando assim, eu quero ver se o maior ateu que possa existir, se ele na hora que estiver num leito de morte, ele não vai lembrar de Deus. Tá? Porque não adianta, a pessoa quando a coisa aperta, ai meu Deus do céu, né? Nem que saia da boca para fora, mas lembra de chamar Deus. Não é assim? Então, olha só, naquela época foi-se adorado bezerros de ouro. Mais para frente encontramos na história, a mitologia grega, os deuses do Olimpo.
que nada mais eram do que pessoas que passaram por aqui, só que com um conhecimento muito grande, não sabedoria, porque eles aproveitavam do conhecimento para escravizar aqueles que menos, os mais ignorantes, vamos dizer assim, e dessa escravidão eles eram tidos como colocados em patamares como deuses. E até hoje nós vemos filmes sobre esses deuses do Olimpo, que na verdade não são deuses coisa nenhuma, porque Deus é um só. Só que levou tempo para a razão chegar, não levou? Porque nós andamos, caminhamos mais e continuou-se as adorações. Esse é o grande problema. A doutrina espírita, a grande vantagem dela é que ela, como uma religião, como uma filosofia e ciência, ela usa da racionalidade. Ela usa da racionalidade para nos ensinar a real conclusão de como acreditar em alguma coisa. Essa foi a grande função da doutrina que Kardec trouxe para nós. Se nós procurarmos ainda hoje, nós vamos encontrar pessoas que estão com o pé de coelho pendurado no pescoço, achando que um pé de coelho pode, ou o dedo do coelho, não sei, olho de cabra, né? Eu não entendo disso daí. Mas vamos supor, o quê? A ferradura na porta de casa, né? Não sei o que tem, como se isso daí pudesse livrar a gente de qualquer problema. A pessoa, está vendo como a falta da racionalização leva a pessoa a acreditar que um pé de coelho pode tirar ela de um problema. Que a ferradura pendurada na porta de casa não vai deixar coisa ruim entrar lá. Sendo que muitas vezes a coisa ruim é ela mesma. É pior do que o que podia estar entrando. Né? E muitas outras situações que nós vamos acompanhar. Eu não passo embaixo de escada. Gente do céu. O que a coitada da escada tem a ver com isso? Eles jogam a culpa. A coruja. Tem uma coruja na coisa que vai morrer alguém. Quem que falou que coruja indica que está morrendo alguém, meu Deus do céu? Sabe? Precisamos parar com esse tipo de coisa e usar da razão para que nossa fé seja o quê? Usada de forma coerente. Porque quando nós começamos a aceitar esses tipos de situações, nós estamos abalando a nossa fé. Porque nós deixamos de acreditar naquilo que seria maior para nós, que é Deus. Esse sim, nós temos que depositar todas as nossas moedas para Ele. Moedas em termos, tá? Porque não estou falando em material, porque ele não gosta das nossas moedas também, não, né? As moedas que eu falo assim, a nossa benfeitoria, aquilo que nós temos de bom, aquilo, se nós esperamos alguma coisa de alguém, pai, me ajuda, mas levanta a bunda da cadeira e vai também fazer alguma coisa, não fica esperando só que Deus fique ajudando também, né? Ele fala, eu te ajudo, mas vai fazer alguma coisa também, senão não tem jeito, tá bom? Então a razão nos dá essa condição de nós nos associarmos àquilo que nós achamos que está correto ou não. Usem a razão depois que vocês saírem daqui. Peguem, vão estudar sobre isso para ver se o que eu estou falando está correto ou não. Tá? Isso é usar a razão. É estudar, é se disciplinar, é aprender perante os erros e não mais errar através deles. Porque muitas vezes, só na fé, já acreditamos em situações que nem lá no passado, no bezerro de ouro, no pé de coelho, na ferradura. E não adianta acreditar nesses tipos de coisas. Isso são coisas materiais. Elas não vão nos ajudar em nada. Vai ajudar o coitado do cavalo a não escorregar no piso, né? O pé de coelho, coitado, o coelho ficou sem um pé ainda por cima, olha só. Né? Olha que maldade que fizeram com o coelho ainda por cima, de tirar o pé dele para usar como... Então temos que tomar cuidado com essas coisas, tá? Meio pelo qual os seres racionais propõem explicações para causa e efeito. O meio racional, ele nos propõe que é aquilo que Kardec deixou para a gente. Se a gente atirar uma pedra, uma bola azul na parede, ela não vai voltar amarela ou verde, ela vai voltar uma bola azul.
E muitas vezes, conforme com o que ela rebater, ela pode voltar com uma força maior ainda. É a lei de causa e efeito. Então tomemos cuidado com aquilo que nós estamos atirando. Tá? Porque muitas vezes nós podemos estar atirando coisas ruins para os outros. E estamos esperando receber coisa boa. Aí põe o pé de coelho no pescoço e pendura a ferradura na porta. Estão percebendo como é que funciona a coisa? E não mudou a atitude. Continua fazendo coisa errada, mas a atitude não muda para se melhorar. Ah, o pé de coelho e a coisa me protege. O outro, se não tiver, problema dele. Temos que tomar cuidado com isso. A razão é associada à natureza humana, ao que o único e definidor do ser humano. A razão está presente, ela tem que estar presente no nosso dia a dia. Até em decisões que nós vamos tomar no dia a dia. Referente à nossa casa, aos nossos filhos, aos nossos pais, aos nossos parentes. Quantas vezes nós não temos que usar a razão? Para que a coisa não fique mais complicada. Vocês já pensaram nisso? É aquela velha história que eu falo assim, está tendo uma discussão. Você prefere que chegue aquele cara que gosta de jogar gasolina na discussão ou que gosta de jogar água? É uma forma de racionalizar. Estamos usando a razão. Aquela discussão pode acabar numa situação trágica. O que eu vou fazer? Vou lá e vou jogar mais gasolina? Tudo bem, eu não concordo com nada do que está acontecendo. Eu não concordo do que fulano está falando e tal. Mas vou jogar mais gasolina nele ainda? Não, vamos jogar água e amenizar. Estamos usando da nossa razão para fazer a coisa dar aquela acalmada. A razão permite identificar e operar conceitos, resolver problemas, encontrar coerência ou contradição. Se alguém nos ofende e nós retribuirmos com a mesma moeda, ou até pior, perdemos totalmente a dito popular. Não preciso nem eu estar falando isso aqui. A partir do momento que, se nos sentimos ofendidos, partimos para uma situação pior, alguém nos ofende com uma palavra, nós vamos e damos um tapa. O que aconteceu? Perdi a razão. Já perdi a razão aí. Olha como que a gente usa a razão a qualquer momento do dia da gente também. Estão percebendo essa associação? E se ele revida com um tapa também, aí a coisa pode complicar, porque pode sair morte. Que por qualquer coisa está acontecendo hoje. Não teve o cara que pegou a esposa lá na porta lá em Brasília, lá, como é que é? Na porta da Assembleia lá? Capaz queria matar a esposa, não sei o que tem, mas ele estava totalmente louco, né? Ele já estava sem razão, já fazia tempo, né? Porque já tinha passagem num monte de lugar. Tem pessoas que vivem fora da razão. E ainda querem estar certos. Encontrar coerência ou contradição entre eles. E assim descartar ou formar novos conceitos. Não precisamos ir muito longe. Nós estamos em 2014. Há 514 anos atrás, qual eram os deuses aqui no nosso Brasil? Ninguém viveu aqui? Só eu que encarnei naquela época? Só eu estava por aqui? Há 514 anos atrás, quais eram os deuses quando o homem branco chegou aqui, gente? O sol, a lua, os índios dentro do seu pequeno conhecimento, que é tido como os ignorantes ainda de alguns conhecimentos, eles usavam tudo como deuses. Sol, lua, até como é que chama lá o bandeirante que ficou, o caramuru, né, da arma de fogo, que tem fogo do caramuru até hoje, entendeu? Eles se assustaram, por quê? Mas virou alguém com um determinado poder ou como um deus para eles,
Porque assustava eles. Olha só como que era o contrário do que o nosso Deus prega hoje. Né? Fazia pelo medo. Os deuses que as pessoas formam faziam pelo medo. Tinha o Deus do trovão, não era assim? E Deus era um só. Não está muito tempo, não. Se nós somos um daqueles índios que estavam há 500 e poucos anos atrás, encarnados aqui, a gente estava tendo o Sol e a Lua como deuses. E não como estrelas no sistema solar, como hoje a gente entende. Por quê? Nós somos adquirindo os conhecimentos, experiências, que foram fazendo a nossa razão entender a razão por que existe o Sol, por que existe a Lua, por que existe o sistema solar e tudo mais que está envolvido aí. A razão leva a gente... Mas temos que fazer o que para termos razão? Ter conhecimento, estudo, para falar sobre alguma coisa, senão perdeu a razão também. Inclui raciocinar, aprender, compreender, ponderar. O que é o ponderar? Eu estou discutindo com você, eu quero que a minha verdade prevaleça, mas pode ser que a sua, você tenha uma parte da verdade também. Temos que ponderar e aceitar também o que vem do outro. Né? E julgar, por vezes usada como sinônimo de inteligência. Você foi agredido verbalmente, você fica quieto, antigamente você era o covarde. Hoje em dia, pela racionalização, nós estamos vendo que esse que fica quieto é o inteligente. Não mete o bedelho, não taca a colher. Como é que é? Na briga de marido e mulher não se põe a colher, né? Então, vamos vendo que nós vamos ficando meio que... fica quieto que é a melhor coisa que você faz, entendeu? Senão complica. Aí vamos chegar nas conclusões. Eu dei o nome de fanatismo e radicalização, mas... Na verdade, se nós vamos ver, as duas palavras significam a mesma coisa. Porque a pessoa que é fanática, ela é radical. E o radical é um fanático. E está acreditando numa coisa que só dele é certa e que acabou. A razão e fé. Infelizmente, ainda, muitos acham que a razão anda na contramão da fé. E não podemos mais achar isso. Tem que acabar essa preposição. De a razão andar na contramão da fé. Porque o fanatismo, isso gera-se fanatismo e radicalização. Não precisa ir muito longe. O que está acontecendo na terra onde Jesus nasceu? As duas situações. Fanatismo e radicalização. Por quê? Porque ninguém pode falar sobre a minha religião. Porque eu mato. E desde quando que Deus pregou que alguma religião era mais certa do que todas? E que alguém que estiver contra uma dessas religiões deve ser morto? Excesso de admiração, cega e veemente, demonstrada por algo ou por alguém também, porque tem a radicalização o fanatismo, não tem? Como é que fala? Dos ídolos. Hã? Podendo ser um sistema, uma doutrina, um partido político, uma religião ou até os próprios ídolos nossos aí. Tudo ponderado não faz mal para ninguém. Quando as coisas chegam nos extremos é que complica. Tá? Acho que fanatismo não tem muito o que falar sobre isso, né? Dá para entender bem do que vem ocorrendo? Que nós estamos vendo no mundo hoje? Fanatismo religioso, sai muito longe, nós estamos indo lá do lado de lá, mas se a gente procurar aqui dentro do Brasil mesmo, tem muito fanatismo religioso. Quantas pessoas já não morreram porque o disco voador vinha buscar? Lembram? Teve um monte de casos aí que alguém chegou lá e fez a cabeça de um monte de gente que se agrupou para vamos matar todo mundo que está aqui que o disco voador vem buscar. Não usaram nem um pouco da razão. Radicalização, que também não deixa de ser um fanatismo. O Denis Diderot, que é um filósofo francês, ele viveu entre 1713 e 1784. Ele contribuiu muito para a gente sair dessa situação da razão na contramão da fé. Por quê? Ele foi o mais radical em matéria de religião. Ele era materialista e ateu convicto.
Então ele brigou a vida inteira, ele defendeu a ideia de que a fé se opõe à razão. Que a fé se opõe à razão. E então tem de ser tratada como inimiga da filosofia. Olha aí onde começam as brigas. Você não tem que tratar nada como inimigo. E quando a gente tenta tratar os outros como inimigo, é que a coisa não dá certo. Não é mais fácil tratar como amigo e pegar o melhor de cada um? Para poder a coisa funcionar? Radicalização. Esse pensamento teve e tem a sua utilidade ainda hoje. Como tudo na filosofia, ele precisa ser entendido com cuidado. Quando radicalizado, tal doutrina pode gerar uma incompreensão a respeito da própria filosofia. Tá? E o horário andou demais, eu achei que com 4, 5 slides só ia dar tempo de fazer, e no fim, olha lá, como é que tá. Vamos tentando simplificar para encerrar. Fé e razão, sempre numa balança. Onde está Deus ali? Ó? Porque se nós não usarmos a razão junto com a fé e a fé junto com a razão, nós não temos como aceitar Deus. Nós não temos como acreditar, Pai nosso que estais nos céus. Quer dizer, na verdade, nós estamos blasfemando quando nós falamos Pai nosso que estais nos céus, se nós não acreditarmos naquilo ali. Na realidade, para que não haja o fanatismo e nem a radicalização, fé e razão têm que andar juntas, uma se apoiando na outra, criando assim um equilíbrio. Quando a gente usa dessas duas condições, nós não ficamos nem fanáticos e nem radicais. Conseguimos usar o que cada uma tem de bom. E aí, para encerrar, fé, olha lá o que Kardec deixou. Fé inabalável. Só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Por que encarar a razão? Porque na realidade, a razão vai apenas comprovar se a pessoa está no caminho certo ou não. Na verdade, elas vão andar juntas para poder concluir isso. E a maior razão de tudo isso está aí no Pentateuco de Kardec, que foi deixado para nós. Foi a partir desse momento, 1857, que o mundo começa a poder usar a razão. Porque antes disso, quem muitas vezes usava a razão estava indo contra um determinado poder. E muitos eram o quê? Massacrados. Joana de Ângeles foi queimada. Aí nós vamos ver vários mártires do passado que por querer usar a razão mediante um processo que ele não achava correto, e ele estava correto, né? Na época, ele era banido. Por quê? Porque ele mexia em situações de riqueza, de poder de outras pessoas. Tá ok? Então, a melhor forma de nós nos orientarmos sobre razão, mediante a fé que estamos tendo aqui hoje, de estarmos aqui, de conversarmos sobre isso, de acreditarmos em Deus, de acreditarmos em alguma coisa que pode nos melhorar, está aqui, ó, o Pentateuco de Kardec. Não tem coisa melhor do que a gente se basear para poder estar usando da nossa razão de forma coerente. O horário andou muito, desculpa aí. Vamos lá então para a segunda parte dos nossos trabalhos. Não vou nem fazer a prece de encerramento, porque já está adiantado lá, né? Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Tá ok?